a Guardiã da Justiça. De segunda a sexta, durante toda a programação, você acompanha análises, dicas práticas e esclarecimentos jurídicos nas principais áreas do direito. A Guardiã da Notícia é serviço e credibilidade à disposição da população. A Guardiã da Justiça, informação responsável, direto ao ponto, para você conhecer e exercer os seus direitos. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça, edição especial, todas as quintas-feiras, nós teremos um advogado eleitoral especialista para trazer as temáticas, as dúvidas e falar desse momento tão importante para o nosso país. Ele que é convidado, faz parte praticamente aqui já da Guardiã da Notícia, estreando o Guardiã da Justiça do nosso Truck LED móvel, que é o Poder em Movimento. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro Petrin. Gabi, olha que satisfação, que alegria que está estreando, né? Não sei nem traduzir o nome aqui. Tenho testemunhado a sua jornada. Estive, acho que foi uma das primeiras vezes que você montou o estúdio em Santo André e no café em Ribeirão Pires, sempre na internet. Depois tive o privilégio de ser entrevistado na Avenida Paulista, na rádio, e agora estreando nesse espaço. Enfim, um orgulho, né, de ver esse seu crescimento, de ver essa sua trajetória, uma trajetória, enfim, com muito êxito e que permaneça assim, né? Como costumamos dizer, o céu é o limite e para Gabi Tricânico parece que já passou o céu, né? Enfim, o espaço é o limite dela. Então, Gabi, parabéns, assim, muito orgulhoso de ver essa sua linda trajetória. Obrigada, e você também, né? Eu não sou de ficar rasgando elogios, mas o Dr. Petrin também é um dos advogados mais importantes e mais inteligentes, especializado em direito eleitoral que eu conheço, principalmente porque Dr. Leandro Petrin tem uma sustentação oral das mais belas que eu já presenciei na minha jornada, e olha que eu estou, esse ano eu completo 40 anos, eu acompanho a política do nosso país, do nosso estado de São Paulo desde os meus 18 anos. Eu gostaria que você trouxesse pra gente as dúvidas que todo mundo tem. Então, o que pode e o que não pode nesse período que os candidatos, vamos começar falando do que eles podem fazer até o período de iniciar as eleições que começam no próximo dia 16 de agosto. Perfeito, Gabi. Então vamos primeiro aqui estabelecer alguns marcos. A campanha eleitoral começa efetivamente no dia 16 de agosto. Então, 16 de agosto, as pessoas, vocês que nos assistem aí nas várias plataformas, começarão a ver panfletos, carros de som, wind banners, equipes uniformizadas, bandeiras, enfim, a campanha na rua. O que é possível fazer? Usar deste espaço aqui, Gabi, né, serem entrevistados, serem a imprensa, sabatinados, poderão falar das suas propostas, do que fizeram, do que pretendem fazer, ter o seu posicionamento ideológico ali convertido em manifestações. Enfim, há toda a possibilidade da liberdade de expressão destas pré-candidaturas. O que não é permitido até 16 de agosto? O pedido de voto. Então, o pedido de voto é proibido. Então, eu posso falar o que eu fiz, o que eu pretendo fazer, as minhas plataformas, a minha história, a minha ideologia, me posicionar sobre temas relevantes do dia a dia da sociedade, do dia a dia político. Só não posso fazer o pedido de voto. E ainda que aquele pedido indireto, né, que o Tribunal Superior Eleitoral chama de palavras mágicas, de palavras que têm o mesmo sentido do pedido de voto. Então, vamos juntos, apoiem, vem comigo. Então, expressões típicas da campanha eleitoral. Então, essas estão proibidas, mas o debate segue naturalmente. Só que, nesse momento aqui que conversamos, Gabi, estamos no meio de convenções partidárias. Costumamos dizer que às vezes há um limbo jurídico nesse momento. Mas para que a nossa audiência, enfim, saiba exatamente do que estamos tratando. Houve a convenção partidária, é neste momento que os partidos decidem quem serão os candidatos a deputado estadual, quem serão as candidatas a deputado federal, qual governador será apoiado pelos partidos, quais senadores, né? Agora, na pré-campanha, os materiais, o que pode ser feito de material? Uniforme pode? Brinde pode? O que o candidato pode fazer nesse período? Então, o que é possível fazer na pré-campanha?
tudo aquilo que é proibido durante a campanha também é proibido na pré-campanha. Então, se é proibido ter outdoor na campanha, é proibido ter o outdoor na pré-campanha. Se é proibido ter brindes na campanha, é proibido ter brinde na pré-campanha. Se eu não posso fazer showmício na campanha, eu não posso fazer showmício na pré-campanha. Então, eu só posso fazer aquilo na pré-campanha que é permitido, que é lícito eu também fazer durante a campanha. Então eu posso eventualmente fazer às custas do partido ou do próprio candidato um panfleto, um material de campanha. Aqueles parlamentares que já são parlamentares, que são detentores de mandatos eletivos, então um vereador que eventualmente saia candidato a deputado, um deputado que concorre à reeleição, poderão fazer materiais de prestação de contas do seu mandato, né? A jurisprudência da Justiça Eleitoral vai dizer o seguinte: é possível fazer gastos de pré-campanha que aquele candidato médio conseguiria fazer. Então, eventualmente, eu posso fazer na minha rede social, por exemplo, patrocinar um post. Eu faço lá uma menção, faço um discurso, faço uma menção a um projeto de lei, faço uma crítica a uma determinada política pública e posso, eventualmente, fazer o patrocínio daquela minha publicação. Mas um patrocínio que um candidato médio ali pudesse efetivamente também fazer em nome deste equilíbrio. Eu tenho uma dúvida, o senhor falou, olha, não pode showmício, mas, por exemplo, tem alguns políticos que são cantores. Você tem aí o Renan Santos, que tem uma banda, é candidato à presidência da República. Nós tivemos lá em 2024 ou 2020, salvo engano, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, o Caio Cunha, também tinha uma banda, que era a primeira-dama, que ele cantava. Eu posso cantar no meu comício, se eu for candidato? Bom, primeiro que não é permitido ter o comício de campanha, né? Então isso ele não poderá fazer. Mas vamos pensar aqui, cantor que vive disso, é o seu trabalho. Os nomes famosos, né? Vamos pensar aqui o Sérgio Reis, foi deputado federal e era um cantor famoso. Temos o Frank Aguiar, que foi... candidato agora pelo Podemos, enfim, que é candidato. Tivemos lá um dos meninos do KLB, né, para o pessoal que é um pouco mais antigo. Não, então não vou dizer que é antigo, porque a Gabi é super nova. Então não farei essa indelicadeza aqui. Mas como é que a Gabi conhece muito a história política, por isso que ela lembra disso. Mas enfim, tô aqui trazendo alguns personagens que são do cotidiano nosso. E eles poderiam e podem fazer os seus shows. O que eles não podem é, no show deles, fazer ali, olha, sou candidato, votem em mim. Uma coisa é o trabalho profissional dele. Uma coisa vamos imaginar lá que eventualmente um candidato também seja um mestre de cerimônias, né, de casamentos, de formatura. Ele pode seguir com esta profissão dele. A profissão é o ganha-pão dele. Mas ele não pode, neste evento, ir lá e dizer o voto em mim. Então, um pastor que porventura seja candidato, ele pode continuar celebrando os seus cultos na sua igreja, um padre poderá continuar fazendo a missa, mas neste ambiente que não é próprio da campanha eleitoral, não poderá ter o pedido de voto. Então, não se pode ter esta confusão. E, num comício, este artista não poderá cantar. Então, no evento dele de profissional, ele cantará e não pedirá votos. No evento dele de um comício, ele falará, pedirá votos, mas não poderá cantar, né? Então, é separar as coisas, né? Uma coisa é a sua vida profissional e ela poderá seguir, outra coisa é a sua vida eleitoral, por assim dizer. Dr. Leandro Petrin, ao vivo conosco na Guardiã da Notícia, em multiplataformas, para você que nos ouve nas ondas do rádio, aqui no especial A Guardiã da Justiça, todas as quintas-feiras, ao 12h30, especial voltado para o direito eleitoral. Agora, participei da convenção, porque ainda não terminou. Sábado a gente tem a do governador Tarcísio, né, a do Republicanos, e no domingo a do Podemos. Temos até o dia 5 para fazer as convenções. O que pode mudar? Sou candidato, mas falta um documento, não sou candidato, é até a homologação, correto? Bom, então nós temos ali o momento que o partido decide, delibera, olha, aqui nós temos um candidato. Este candidato agora será levado a registro na Justiça Eleitoral.
Então, vai lá, o partido vai pedir uma série de documentos, qual o nome de urna que ele vai ter, a foto que vai aparecer na urna eletrônica, todas as certidões para ver se ele não tem nenhum crime que possa impedir essa candidatura dele, eventual desincompatibilização de um cargo público, toda uma documentação, e ele vai levar, o partido levará à Justiça Eleitoral esse documento. Individualmente, cada registro de candidatura será processado e a Justiça Eleitoral abrirá um prazo para que concorrentes, outros partidos possam, e o Ministério Público possam fazer impugnações àquele registro, ou por falta de um documento, ou porque há uma condenação pelo Tribunal de Contas de um gestor que eventualmente tenha sido condenado pelo Tribunal de Contas, ou uma ação de improbidade administrativa, ou uma ação penal, enfim, há diversas possibilidades que poderão deixar uma candidatura inelegível. Aí a Justiça Eleitoral deliberará se aquele candidato pode ou não concorrer. Mas isso passará, sem dúvida nenhuma, o prazo de 16 de agosto. Até porque os partidos podem levar esse registro à Justiça Eleitoral até às 19 horas do dia 15. E no dia 16 começa a campanha. Então, até este momento em que se discute os registros, todos podem fazer a sua campanha. Eventualmente faltou um documento, eu tive uma impugnação e fui indeferido pela Justiça Eleitoral, mas vou recorrer desta decisão ao TSE. Posso continuar fazendo a campanha. Então ele segue com a sua campanha normalmente até que a Justiça, na sua última instância, delibere se aquele candidato poderia ou não ser candidato. A gente teve até um caso essa semana que a gente noticiou na Guardiã, porque na chapa do Novo o Salles não constava como candidato ao Senado, faltava um nome para deputado federal, e aí a gente até chegou a questionar, será que está negociando para desistir ou não? Mas eu apurei com ele pelo WhatsApp mesmo, ele disse que faltava uma certidão e por isso que o partido não havia subido a candidatura dele. Então isso também pode acontecer, né? Sim, sem dúvida, mas neste caso concreto houve a escolha em convenção e agora a documentação será levada a registro para a Justiça Eleitoral. Vamos falar sobre as redes sociais agora. As deepfakes podem levar à cassação? É um mundo aí gigante, né? Pra gente poder monitorar. Sim. E não adianta, né, Gabi? A justiça, a legislação, ela nunca se antecipa à mudança social. É que eventualmente surgem legislações ou legislações são aperfeiçoadas. A inteligência artificial está aqui, está no meio daqui, você usa nos processos da sua rádio, inteligência artificial, no meu escritório de advocacia eu utilizo da inteligência artificial, as campanhas o fazem, enfim, ela está tomando conta da sociedade, com vídeos, com imagens, em processos internos, enfim. Então, isso é uma realidade que está dada para a nossa sociedade. E a Justiça Eleitoral, então, vai dizer o seguinte: o que cabe aí à Justiça Eleitoral? Qual é o que nós chamamos o que deve ser tutelado, o que deve ser cuidado pela Justiça Eleitoral? Que o eleitor não seja enganado. Então esta é uma das regras que a nossa legislação. Olha, o eleitor precisa, a informação que ele receber, ele precisa saber que aquela informação ela é correta. Então eu não posso me utilizar de um elemento de inteligência artificial que engane o eleitor, que leve o eleitor a erro, que coloque eventualmente um candidato em uma cena pública em que ele nunca esteve. Mas eu posso, eventualmente, utilizar da inteligência artificial e se eu propus para o meu eleitorado a construção de uma creche em um determinado bairro, eu posso fazer uma arte de como ficaria aquela região com a creche. Olha, uma proposta que eu quero trazer e quero mostrar para as pessoas visualizarem, né, que aquele recurso faria uma creche. Perfeito, isso é permitido, desde que eu identifique este material foi utilizado com inteligência artificial. Então, aquilo que facilite o eleitor a entender uma determinada política pública, uma determinada proposta, uma determinada ação do candidato, ela é permitida. Não pode, porque somente é permitido a propaganda eleitoral na internet
para na própria página do candidato e na página de pessoas físicas. Então, pessoas jurídicas não poderão fazer propaganda eleitoral. Você, enquanto um veículo de imprensa, poderá noticiar, poderá na sua página fazer ali a divulgação daquilo que aconteceu, da sua entrevista, mas ele não poderá se beneficiar de uma propaganda dele na rede de uma pessoa jurídica. Então, eu, enquanto candidato, posso, na minha rede social, fazer as minhas publicações e fazer o impulsionamento, desde que aquela publicidade, aquela propaganda sirva para me beneficiar, para beneficiar a minha candidatura. Então, um projeto que eu queira aprovar, uma ideia minha, ela é permitido o impulsionamento. Tudo aquilo que ataca um adversário, ainda que na forma lista, né, uma crítica, tudo aquilo que não é para o meu benefício, isto é proibido o impulsionamento. Então, eventualmente, eu posso aqui, numa eleição que eu tenha um adversário, você que está dizendo que investe em saúde, mas você foi alvo de uma operação, quando administrou a cidade, de uma operação na saúde. Você está dizendo aqui que investe em educação, enfim, né? Você foi um mau gestor, você é um candidato. Isso faz parte do debate, isso é permitido, mas eu não posso impulsionar esse post. Eu posso impulsionar minha notícia. Sim, você está dentro do seu ambiente, até porque você não está pedindo voto para ninguém, você está aqui simplesmente fazendo uma informação, dando aqui uma notícia dentro da sua liberdade de imprensa. Os prefeitos podem participar das campanhas? Como é que funciona esse apoio, né? A gente tem visto aí muitos prefeitos com candidaturas próprias. Você pode ver aqui mesmo, Santo André, o prefeito Gilvan já apoia o ex-prefeito Paulo Serra. Então, todos os prefeitos da região... Sim, não. Eles são agentes políticos, enfim, que têm os seus grupos políticos e poderão ter seus nomes apoiados enquanto grupo político, enquanto pessoas públicas que são e que queiram eventualmente transferir a sua credibilidade para determinadas candidaturas. Então, isso é perfeitamente possível. O que nenhum desses gestores poderá fazer, sejam eles prefeitos, sejam eles secretários municipais, secretários de Estado, é a utilização da máquina pública em favor dessas candidaturas. Então, nenhum candidato poderá participar de uma inauguração de obra pública, por exemplo. Mas eu não participo da obra pública, mas eu moro no bairro. Eu posso circular no entorno do evento ou é melhor não arriscar? Nem isso. Então, a sua presença ali, né, pode gerar um problema judicial para a sua campanha. Então, enfim, os gestores poderão fazer ali o seu pedido de voto, porém não poderão ceder servidores para as campanhas em horário de expediente, porque também o servidor, antes de começar o seu expediente, na hora do almoço e depois do seu expediente, no seu final de semana, ele é um eleitor como todos nós. Então ele poderá também ali fazer a sua, né, seja a favor do candidato que o prefeito está apoiando, ou seja contra, de impor, falar, olha, aqui, todo mundo aqui, sob pena de demissão, terá que apoiar um determinado candidato. Isso é abuso de poder. E como que eu denuncio, né, as irregularidades? Olha, tô vendo uma irregularidade ali, tem um prefeito me obrigando, então tem um servidor no horário do expediente fazendo campanha política. A Justiça Eleitoral, Gabi, ela tem nas suas várias plataformas também o sistema de denúncia online. Garante, inclusive, o sigilo do eleitor que fizer a denúncia. Então, aquele carro de som que está passando fora do horário, aquele panfleto, aquela propaganda que foi colada num espaço público, aquele material que foi distribuído dentro de um ambiente que não era permitido, por exemplo, então em shopping, em estádio de futebol, em supermercado, em igrejas, a distribuição de propaganda eleitoral nos bens de uso comum, ou pode eventualmente mandar um e-mail para o Ministério Público Eleitoral para que ele promova ali as sanções cabíveis, ou às vezes levar para o concorrente daquele candidato, né? Se você sabe ali quem é o adversário, olha, eu identifiquei aqui, e os próprios adversários, porque também o bacana às vezes de uma campanha é que há uma fiscalização mútua
entre os vários participantes. Então, se eu estou numa disputa contra você, eu muitas vezes fiscalizo a sua campanha. E quando tenho alguma coisa que acho que você fez que não está de acordo com a legislação, entro na Justiça Eleitoral para reclamar aquela sua propaganda irregular. E qual é a dica que você deixa para quem está disputando a eleição pela primeira vez e está tudo muito confuso, decidiu ser candidato, entrou na onda, o partido convenceu? Qual é a dica que o Dr. Leandro Petrin deixa para eles? Primeira coisa é se preparar, né? Do ponto de vista de ter um contador, ter uma assessoria jurídica, ter uma equipe especializada, né, em marketing, enfim, ter uma estrutura, um time profissional que possa auxiliá-lo nesse projeto. Eu costumo dizer, Gabi, que todo político, todo cidadão que queira entrar na política, e é importante que eu faça, porque se os bons não fizerem, né, continuaremos nesse estado de coisas, não haverá mudanças, então não adianta a gente reclamar, a gente precisa participar, mas precisamos fazer isso de uma forma para que não tenha um prejuízo depois para si, de uma propaganda que foi feita de forma irregular, sem uma orientação e que pode sujeitar a pessoa a uma multa. Algumas multas são bastante altas, uma devolução de recurso, porque boa parte dos recursos hoje utilizados nas campanhas são recursos do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento a campanhas, que são fundo público, é dinheiro público e por isso merece uma análise mais detalhada por parte da Justiça Eleitoral, porque é dinheiro aqui de todos nós, dinheiro dos contribuintes, então será de fato fiscalizado. E o mau uso desses recursos determinará a devolução desse valor ao erário. Então, de fato, estamos aqui falando de um valor que pode ser até bastante significativo. Então, se estruture, enfim, e vá com a coragem, saia maior do que você entrou nesse processo, né? Leve as suas ideias, leve as suas propostas, coloque neste livre debate de ideias as suas ideias para o escrutínio público. Quero agradecer a presença do Dr. Leandro Petrin. Olha, segundo dia do nosso Truck LED móvel aqui, o Poder em Movimento, e ele, com muita satisfação, eu recebo ele aqui, vai ficar para a história da Guardiã da Notícia. Você mesmo no início fez elogios, mas assim, a gente toda eleição prepara alguma coisa diferente, né? E essa é a nossa grande novidade. A gente vai até as cidades, a gente vai conversar com a população, vai trazer os candidatos, principalmente os deputados estaduais, federais, que são candidatos que geralmente não têm oportunidade da grande mídia, de participarem de sabatinas, de participarem de debates. Então, o nosso intuito aqui é realmente apresentar os candidatos de todas as cidades do estado de São Paulo, principalmente das nossas regiões de cobertura, e também trazer esse suporte aqui, esse conhecimento, essas informações tão importantes durante o período eleitoral que o Dr. Leandro Petrin conhece como a palma da mão, né? E Gabi, se você me permite ir até os candidatos e ouvi-los, né? Ouvi-los todos. Porque, Gabi, eu costumo dizer que a propaganda eleitoral, ela não é um direito do candidato, ela é um direito do eleitor. O eleitor, quanto mais informação ele tiver, melhor tomará a decisão. Então, uma iniciativa como essa sua só merece aplausos, porque leva para o destinatário final de uma eleição ações necessárias para que ele possa tomar a melhor decisão possível, né? E é isso que nós queremos, que o eleitor possa receber informações sérias e ali no sagrado silêncio da frente da urna eletrônica poder ali destinar o voto que mudará a sociedade pelos próximos 4 anos. Mais uma vez, muito obrigada. Honra minha, um abraço aqui a todos, essa seleta audiência aqui da Gabi Tricânico. Obrigada a vocês que nos acompanharam em mais uma edição do A Guardiã da Justiça, todas as quintas, especial com direito eleitoral, cada quinta-feira um advogado especialista do direito eleitoral trazendo as informações das eleições 2026 aqui na Guardiã, porque afinal de contas é modo eleições 2026 ativado. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível também no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Segue a nossa programação, eu volto com o pessoal lá dos estúdios da Avenida Paulista e a gente segue aqui pelas principais ruas e cidades do estado de São Paulo.
Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.